lecionar a disciplina de História para o segundo ano do Colégio Emaús. Antes, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por mais essa aula, te agradecemos por mais esse dia e pelas nossas vidas. Conduza a nossa aula em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos fazer agora a nossa chamada. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Muito bem. Vamos então começar pela correção das últimas atividades de história que vocês fizeram. Nós estamos falando sobre a história das escolas e na última aula nós falamos sobre a nossa escola, o Colégio Emaús. Então a primeira pergunta que eu deixei para vocês foi: qual é o significado do nome da nossa escola? Bem, foi algo que eu disse na aula anterior. Emaús é o nome de um lugar citado na Bíblia. Número 2. Quais são as cores do nosso colégio e o que cada uma significa? Então, são 3 cores. O amarelo significa que as riquezas não devem estar acima do ensino. O azul significa cura espiritual da família. E a cor branca significa glória de Jesus. Muito bem. Número 3. Quais são os valores da nossa escola? Integridade, respeito, ambição e autonomia com responsabilidade. São os 4 valores da nossa escola. Número 4. Quando foi fundada a nossa escola? Nossa escola foi fundada no dia 6 de julho de 2012. Apesar de que ela começou a funcionar em fevereiro de 2013, mas a pergunta estava falando sobre o dia que foi fundada, então a data é 6 de julho de 2012, tá bom? Número 5. Houve um tempo em que no local onde funcionava o Colégio Emaús não era uma escola. O que tinha nesse local? Vocês se lembraram aí do que tinha aqui nesse espaço onde hoje funciona a escola? Nesse local havia uma casa. Muito bem, corrija aí as suas respostas se tiver algo errado e vamos seguir para a nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o direito à educação. Toda criança tem direito à educação. No Brasil, a educação é direito de todos. Aqui no Brasil, pessoal, existe uma lei que diz que a educação ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. O que isso significa? Significa que o governo ele tem a obrigação de oferecer escolas para crianças e adolescentes dos 4 aos 17 anos. E nessas escolas, que nós chamamos de escolas públicas, elas precisam ser gratuitas, para que aquelas pessoas que não têm dinheiro para pagar uma escola particular também tenham a oportunidade de estudar. Bem, aqui no país, nós conquistamos essa lei. A partir de muita luta, muita gente teve que fazer bastante coisa para que a gente tivesse hoje esse direito, para que as crianças tivessem esse direito. Mas mesmo assim, infelizmente, nem sempre as escolas públicas oferecem uma educação de qualidade. Isso se chama desigualdade. Existem escolas, até públicas mesmo, que são melhores, têm uma estrutura melhor. Já existem outras escolas públicas que são ruins. Olha só o exemplo da foto. Isso aí é uma escola. Pois é, nem parece, né? Mas é uma escola. Vocês notaram que a estrutura dessa escola não é muito boa? Olha as paredes, como é. Olha o chão. As carteiras, observem. E outra coisa, vocês perceberam que aqui no mesmo ambiente, funcionam 2 turmas?
Eles separaram aqui, ó, com um pedaço de madeira, as duas turmas. Mas elas funcionam no mesmo ambiente. Como você acredita que é estudar em uma escola assim? Você já pensou que uma turma conversando aqui, a outra escutando aqui, deve até atrapalhar os estudos uma da outra, não é? Pois então, existem muitas escolas que são assim. É a realidade do nosso país. Infelizmente, existem muitas escolas que não têm estrutura, né? E também, apesar de a educação ser um direito e ser obrigação do governo e também das famílias, porque as famílias têm a obrigação de colocar os seus filhos, suas crianças e os seus adolescentes na escola, mas mesmo assim muitas crianças não têm seu direito à educação garantido. Olha só essa imagem aqui. Essa imagem está retratando o trabalho infantil. Ainda, pessoal, existem muitas crianças que não têm oportunidade de estudar, que começam a trabalhar desde cedo, que não têm nem acesso à escola, nem chegam a ir para a escola. Antigamente isso era mais comum. Antigamente tinham muitas crianças que não tinham acesso à escola, como nós vimos nas aulas anteriores, vocês lembram? Tanto no Brasil como ao redor do mundo, que apenas as pessoas que tinham mais condições podiam estudar. Hoje em dia, isso já diminuiu muito, já melhorou bastante. Hoje, a maior parte das crianças e dos adolescentes, elas estão na escola, mas mesmo assim existe uma parte que é muito importante também, muito especial, de crianças que não têm acesso à escola, infelizmente. E no mundo, pessoal, até agora nós falamos desse direito à educação no Brasil, mas e no mundo, como que funciona? No mundo, apenas 55% dos países garantem o direito à educação. Isso significa, pessoal, que se o mundo fosse esse círculo aqui, ó, essa parte vermelha, um pouco rosa, significa a quantidade de países que têm direito à educação para todo mundo garantido. E a parte laranja representa a parte que não tem direito à educação garantido para todos. Então, se a gente for parar para pensar, é uma grande parte dos países do mundo inteiro que não tem esse direito garantido por lei. Agora, eu vou contar para vocês uma história falando sobre o direito à educação no mundo, né? Eu vou mostrar para vocês essa história que se chama Malala, a menina que queria ir para a escola. Essa história é uma história muito especial. E a Malala, ela é uma menina muito especial. Essa história, ela é baseada em fatos reais. Vamos lá, vocês estão prontos? É muito legal. No alto das montanhas de um país chamado Paquistão, onde a estrada encontra a nascente do rio e o ar é mais fresco, fica a cidade de Mingora, a maior do Vale do Swat. Foi lá que uma menina chamada Malala nasceu, em um casebre na frente da escola Kuchal do professor Ziauddin Yousafzai, seu pai. Então, a Malala, ela nasceu lá no Paquistão e o seu pai era um professor que tinha uma escola. Malala cresceu entre as carteiras antigas da escola e aprendeu a amar os livros desde pequena. Antes mesmo de aprender a ler e escrever, já assistia às aulas escondidas das alunas mais velhas. Por isso, quando chegou a vez dela, Malala foi a mais sabida, a mais valente e a mais falante da escola. Desde pequena discursava como gente grande. E o que fazia Malala ser tão especial? O querer saber, horas. Às vezes, ela perguntava às pessoas, outras aos livros, mas não ficava sem resposta. Um dia, quando Malala estava com 10 anos, alguns homens que viviam nas montanhas, chamados talibãs, tomaram conta do Vale do Swat. Eles proibiram as pessoas de fazer muitas coisas, entre elas proibiram as meninas de estudar.
Malala se entristecia em ver o uniforme, a mochila e o estojo no canto, sem uso. Às vezes, ela sentia medo e chorava baixinho, escondida. Daí lembrava ter o nome de uma heroína, Malala de Maiwand. Então enxugava as lágrimas com o véu que é usado por todas as meninas do vale. Eu tenho direito à educação, eu tenho direito de brincar, eu tenho direito de cantar, eu tenho direito de falar, disse Malala a uma rede de TV internacional. Suas palavras foram ouvidas por toda parte. Os talibãs tentaram calar Malala, mas em vez disso, a voz dela se tornou ainda mais forte, pois muitas pessoas se uniram à sua luta. E as meninas ficaram com mais vontade ainda de estudar. E assim que pôde, adivinha para onde Malala foi correndo? Este é o momento mais feliz da minha vida, porque estou voltando para a escola. Hoje tenho os meus livros, minha mochila e vou aprender. Eu quero aprender sobre como posso mudar o mundo. E Malala voltou a sorrir, porque era só uma menina que queria ir para a escola. Muito bem. Essa daí, pessoal, é a Malala, na vida real. O que vocês acharam da história? Bem interessante, não é? Bem inspiradora. A Malala, ela é uma menina que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz é um prêmio muito importante. E ela ganhou esse prêmio aos 17 anos. Ela se tornou a pessoa mais jovem a ganhar esse prêmio. Nunca uma pessoa tão jovem havia ganhado esse prêmio antes. Hoje a Malala, ela tem 23 anos. Ela já está formada, ela já se formou na faculdade e ela continua lutando pelos direitos da educação ao redor do mundo. Vou deixar uma dica para vocês. Se vocês pesquisarem no Google o nome do livro, Malala, a menina que queria estudar, vocês vão conseguir ler esse livro com animações e com sons. É bem legal. Dá para fazer tanto no celular como no computador. Então fica aí a dica, porque realmente é bem interessante aí ler esse livro com as animações e com os sons, tá bom? Vou deixar então algumas atividades para vocês sobre a nossa aula de hoje. Número 1. Malala passou por muitas dificuldades para estudar. Como ela se sentiu quando os talibãs proibiram as meninas do Vale do Swat de estudar? Número 2. Como você teria se sentido se essa situação acontecesse com você? Você vai colocar aí a sua opinião, como você se sentiria na situação de Malala. Número 3. Qual é a sua opinião sobre a atitude dos talibãs em proibir as meninas de estudar? Número 4. Malala foi muito corajosa ao expressar sua opinião contra a situação que estava vivendo. Pesquise de que forma Malala conseguiu fazer com que todo mundo soubesse dessa situação. Então, vocês vão pesquisar aí, porque a Malala, quando os talibãs invadiram lá o Vale do Swat, proibiram as meninas de estudar, ela fez uma coisa para que todas as pessoas ficassem sabendo o que estava acontecendo ali. Porque lá eles eram proibidos de falar sobre aquela situação, mas ela encontrou uma forma de fazer isso. Então, vocês vão pesquisar aí na internet como que a Malala fez para mostrar ao mundo o que estava acontecendo lá no Vale do Swat, tá bom? Número 5. No início, Malala usava outro nome para não ser identificada pelos talibãs. Pesquise qual era esse nome. Como eu falei, os talibãs proibiam as pessoas de contar para o mundo o que estava acontecendo ali.
Então, por isso, ela arrumou uma forma que vocês vão descobrir lá na número 4 e ela usava um outro nome, ela não usava o nome Malala. Então, vocês vão colocar aí, vão pesquisar e escrever no caderno de vocês qual que é esse nome, tá bom? Lembrando que as perguntas não precisam de copiar, pode fazer somente as respostas. Número 6. Complete as lacunas. No Brasil, a é obrigatória e gratuita aos anos de idade. Então, já copiei a frase completando. Número 7. Agora é a sua vez. Faça um cartaz com desenhos, imagens e frases, mostrando que a educação é um direito de todos. Então, assim como Malala fez, agora é a sua vez, hein? Você vai fazer um cartaz aí bem legal sobre a educação ser um direito para todos e todas, tá bom? Então, faz aí com bastante capricho, pode desenhar. Pode recortar de revista se vocês quiserem, tá bom? Pode pesquisar frases aí sobre educação, frases escritas por outras pessoas e até alguma coisa sobre a Malala. Usa a sua criatividade, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que esteja tudo legal por aí. Um beijo! Não se esqueça de mandar a foto do cartaz, hein? E lembre-se, juntos no caminho certo.